Bom dia, espero que vocês estejam num ótimo dia. Nesta quinta-feira, nós teremos a live com o Alfredo Welker, uma pessoa muito inteligente que tem várias vertentes. Ele é escritor, ele é programador neurolinguístico, ele é contador e N coisas em uma só pessoa. Então, bom dia, João Pedro, tudo bem? Espero que você esteja bem. Então já ele vai entrar online e eu vou deixar essa live gravada no YouTube. Oi, Anne, bom dia, tudo bem? E assim que ele entrar online aqui, eu já aceito e nós começamos a live sobre a verdadeira história da abdução em Maringá. Às vezes nós não acreditamos em algumas coisas porque a nossa mente não está expandida. E quando você começa a expandi-la, você começa a ver, sentir o cheiro, o toque de coisas que você achava que não era possível. Então, já nós vamos começar a falar com ele, com o Alfredo, tá bom? Ele é escritor, ele já escreveu esse livro, O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai, e está escrevendo o segundo livro, que é essa história da verdadeira abdução em Maringá, tá bom? Então chamo os amigos, chamo os familiares, todos para assistir essa história, que eu estou muito curioso para saber como começou, porque começou com o Juscelino, que já fizeram um livro sobre ele também, só que cortou alguns relatos do Juscelino, né? E através de hipnose ele conseguiu falar realmente o que aconteceu com ele. Também gostaria de convidar vocês para fazer a inscrição do curso do Theta Healing DNA básico que teremos na semana que vem. Será na sexta, sábado e domingo. Sexta vai ser à noite, das 7 às 10, sábado e domingo das 9 da manhã às 16 horas. As inscrições estão abertas, vão até quinta-feira. Então, se você tem interesse, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? O meu telefone é 449-9832-1416, tá bom? Vamos esperar ele entrar e a gente já começa a fazer a live, fazer perguntas e aproveitar esse conhecimento que é tão amplo do Alfredo. Um curso do Theta Healing de semana que vem, o que você vai aprender? Você vai aprender a localizar as crenças que te limitam na sua vida, tanto na vida emocional, na vida de relacionamentos, na vida profissional. Então, você que tem algum bloqueio, que não consegue progredir, não sabe por quê, você vai descobrir o que te inibe a isso. Por que você não consegue ganhar um salário maior? Por que você não consegue ter um relacionamento saudável? Por que você fica mais doente do que saudável? Por que você fica procrastinando de vez em direção a algo que você tanto almeja? Tá bom? Vamos ver se ele entra aqui. Assim que ele entrar, a gente já começa, tá bom? No Theta Healing você aprende também como baixar sentimentos em todas as células de seu corpo. Você começa a se libertar de algumas situações que você achava que era normal na sua vida. Que de repente você estaria naquela roda de samsara e aí você começa a olhar essa roda e sai desse círculo vicioso que nós temos, né? Todos nós temos, não somente você, tá? Além disso, você aprende os 4 níveis de crença. Yane, chama seu pai para nós começarmos a fazer a live com ele, tá? Estou falando sobre o Theta Healing aqui. Pede para ele entrar aqui nesse vídeo online e aí eu chamo ele, tá? Pede para ele assistir, Yane, que a gente já começa o vídeo daí, tá? Eu chamo ele aqui, por aqui, que a gente vai fazer o vídeo, tá? Não pelo YouTube. Então, no Theta Healing, além dos 4 níveis de crença que você aprende, nós
aprendemos também a conectar a fonte criadora de tudo que é através do Criador de tudo que é, e é ali que você vai fazer os seus comandos, comando para tudo na sua vida. Você vai comandar o seu dia. O Alfredo chegou, então vamos começar sobre essa verdadeira abdução, história de Maringá. Bom dia, Alfredo, tudo bem? Bom dia, se não fosse a ajuda da Yane. A Iane, bom dia, Iane, ao João Pedro, que estava também. Então, Alfredo, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, e falasse um pouquinho sobre a sua vida, o que você gosta de fazer, o que você faz. Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre abdução, né? Desde que eu tinha 12 anos, com 12 anos de idade, eu já tive um contato, eu e mais 4 pessoas, nós vimos um ser diferente, e por coincidência, faz uns 4, 5 anos que eu descobri que na Bíblia está descrito o mesmo ser que a gente viu, que é uma pessoa, assim, um humanoide baixinho, com o corpo todo parecido, laranjado, como fosse brasa, e daí todos nós vimos, e você está vendo, nós saímos correndo. Então foi a primeira vez desse contato. E a partir daí tenho ouvido relatos, tenho visto reportagens, até que uns 3 anos, 3 anos atrás, o limpador da piscina, que estava limpando a piscina lá de casa de Maringá, falou assim que se eu acreditava nessas coisas. Eu falei que acreditava, talvez sim, talvez não. E daí ele falou, eu conheço um cara que conhece um cara de Maringá que foi abduzido. E daí eu falei, então eu quero conhecer esse cara. E esse cara é o Lúcio Aurélio, da Academia Vitória de Maringá. E daí eu fui lá e fiz amizade, comecei a assistir as lutas dele. Ele é campeão paranaense de luta, de boxe, desses negócios, né? Eu fiz amizade com ele até que pedi para ele, ele me apresentou o primo dele, que é o Jocelino Matos, e daí após um bom tempo, talvez uns 30 dias eu ligando e tentando entrar em contato com ele, eu acabei conseguindo o endereço dele e ir na casa dele. Daí a partir daí fizemos amizade, demonstrei meu interesse, e foi onde eu conheci o Jocelino, que despontou nesse livro agora, que foi terminado semana passada. Então, a parceria minha com o Jocelino, ele fornecendo toda a história, e eu como psicólogo, fazendo as hipnoses, fazendo as investigações e compilando todo esse processo. E daí, antes de voltar a palavra para você, no começo, bastante gente me chacotou, falou que eu estava me alugando, mas na hora que eu percebi que veio o pessoal do New York Times, veio a Força Aérea Nacional do Brasil, a Força Especial, veio a Polícia Especial, veio o Fantástico, veio o Jornal Nacional, fizeram a cobertura e abafaram tudo isso. Daí eu comecei a olhar mais de perto e percebi que estava acontecendo alguma coisa. Então esse é o começo da história. Mas era para me apresentar e acabei apresentando a história de como surgiu esse livro e qual a minha ligação. Mas eu sou psicólogo, sou formado em ciências contábeis, em administração, em psicologia, estou fazendo um mestrado na UEND Agroecologia, então eu sou apaixonado pela natureza, mente humana, psicologia, UFO, entre outras coisas, né? Mas esse é o Alfredo, né? Um cara que gosta de estudar muito e trabalhar. E dar cursos também, né? Fala aí, Diego. Falei Por que muita você coisa. acha que... Não, ótimo, adoro. E por que você acha que a mídia abafa isso ainda? A mídia abafa, porque é como se a gente vivesse num conto de fadas, que só existe nós aqui e não existe mais ninguém. Quando a gente aceita que o mundo é pequenininho, que tem pouca gente, a gente aceita muito mais dominação
do que se a gente soubesse que existe muito mais tecnologia, como se soubesse que existe muitos outros inventos e que se a gente soubesse que a gente não precisa estar baixando a cabeça para as outras pessoas. Então, a mídia tem, assim, o jeito bem simples de entender isso é assim, família, igreja, governo, tudo que tem um líder e tem subordinados, um subordinado, a gente poderia chamar de instituição. Então, toda vez que tem uma instituição, ela procura contar uma verdade. E é claro que a existência disso que a gente está apalpando quebraria todas as instituições e faria a gente repensar toda a nossa forma de ser, de interagir com o mundo, com o planeta, enfim, com o universo. Então, a gente saberia que tem muito mais capacidade, muito mais tecnologia para a gente viver, interagir e pensar. Interessante. Então vamos começar a falar nossa mente iria expandir. E quando a nossa mente expande, o que pode acontecer? Como? Quando a nossa mente expande, o que pode acontecer conosco? Quando a nossa mente expande, a gente começa a enxergar outras coisas, começa a pensar que nós temos outro potencial. E o próprio Einstein já dizia, uma mente que expande nunca mais retorna ao tamanho original. E está nas músicas, está nas histórias aí, sempre está escrito que a gente é ovelha, que a gente é gado. E quando a gente entende que realmente a gente está sendo gado, quando aceita todas as ideias, todos os mandos e aceita todas as culpas, daí ferrou para quem está na liderança, porque daí cada um vai ter a sua mente própria. Então, esse processo que quando a gente entra em contato com esse conhecimento que existem outros seres e outras civilizações, daí a gente expande a nossa mente, não tem como. E porque a gente só enxerga aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue enxergar. A gente passa desapercebido. Então acontece muito disso. E nessa narração do livro, o que acontece? O Jocelino ele foi abduzido, então ele foi levado para uma nave com muitas testemunhas, com foto, com um monte de coisa. Assim, tem muitos dados e muita sabedoria, muito conhecimento e de tecnologia que o Jocelino trouxe de volta quando ele foi deixado de volta, que não tem como contestar. Por exemplo, ele fala que quando ele estava dentro da nave lá, tinham quadros na parede que se mexiam, que eram muito fininhos. Os quadros, na verdade, são as TV de LED, de plasma que nós temos agora, que são como quadros. Mas naquela época, uma televisão pesava 20 quilos, 30 quilos, uma televisão. Era um tubo de imagem pesado, de vidro. Nem existia isso em 1979, quando aconteceu o processo. Então, quando você entra em contato com isso, você fala assim, nossa, mas o cara foi abduzido. Daí você fala assim, mas está na Bíblia. Se você pegar lá no início da Bíblia, tá que os anjos se apaixonaram pelas mulheres e eles desceram e tomaram essas mulheres para si, daí nasceram os filhos dos seres angelicais com as mulheres terrenas ou humanas, que são os gigantes, os Néfilins. Então, está lá na Bíblia. E o que é mais interessante? Não está só lá. Está em todas as outras culturas essa interação que aconteceu agora nessa nossa era moderna. Então, e também tem daí 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo estava voltando do caminho de Damasco, ele que era um capitão da guarda romana, apareceu uma luz para ele. E essa luz era Jesus. Apareceu em forma de luz, igualzinho apareceu para o Jocelino. E o que aconteceu?
Paulo, quando entrou em contato com essa luz, era Jesus, e ele falou, por que você está fazendo isso? E ele mudou a cabeça dele. Então, quer dizer, a mente do apóstolo Paulo expandiu, e ele passou de Saulo a se chamar Paulo, que foi um dos maiores apóstolos da igreja, e considerado até um santo por muitos. E a mesma coisa aconteceu com Jocelino, só que o que aconteceu? Quando eles voltaram, ele entrou em contato com um médico, o Dr. Oswaldo, de Mandaguari, e por hipnose eles resgataram todas essas informações, como eram os motores da nave, como eram, que é de gravidade, e tudo isso está no livro com detalhes, né? E veio com tanta tecnologia na cabeça que é incontestável. Só que daí o que fizeram? Bloquearam isso na cabeça dele para que ele não tivesse acesso e outras pessoas não tivessem acesso. E daí, como eu trabalho com hipnose há muito tempo, e eu dou curso, e eu tenho uma clientela que eu atendo toda semana, eu fiz esse desbloqueio para ele e começou a vir as informações. Mas o mais importante de tudo isso, gente, é que no processo, quando eu estava conhecendo o Juscelino, ele falou que tinham dito, o Lúcio, que é o dono da Academia Vitória lá de Maringá, que tinham escrito um livro a respeito da história dele. E eu comecei a investigar. Depois de um bom tempo, olha o que eu achei. O único exemplar que existia no Brasil. E olha aqui, vou abrir para vocês. Ó, escrito há 40 anos atrás, falando de TV de LED, nem havia sido inventado nem celular, nem nada. E olha aqui, esse livro é o único exemplar que tinha no Brasil, todo em inglês, escrito por um cara do Brasil que acompanhou Juscelino e coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Gente, olha que interessante. E esse livro está vendo no mundo inteiro, em muitas edições esgotadas. E a outra coisa aqui, ó, se você escrever hoje, esse aqui eu tirei faz 15 dias, ó, esse mesmo livro, olha aqui, ó, está sendo vendido na internet, ainda hoje na Amazon, adivinha por quanto? R$ 919. Esse livro aqui, ó, UFO Maringá. Quem quiser entrar, você confere. Eu fiz a tradução e recontei a história com mais dados que não tinham saído no livro. E é um livro que foi escrito há 40 anos. Ele está por 919 na internet, gente. Você imagina o valor desse livro, sabe? Oi. Por que é tão caro esse livro? É para menos pessoas ter esse conhecimento? Por que é tão caro? Está tão caro esse livro? Esse livro é tão caro porque quando você lê ele, meu irmão, você para com tudo que você está fazendo. Você fica em stand-by por 2, 3 dias. Porque aqui, quer dizer, no meu, deixa eu mostrar o rascunho para vocês. Eu fiz vários rascunhos. Ó, faz tempo que eu venho estudando a Bíblia e fazendo ligação. Olha aqui, ó, a grossura. Eu terminei de escrever. Tem mais ou menos umas 40 páginas só desse livro. O resto é tudo outras informações a mais que eu consegui resgatar e eu trouxe. Que, gente, faz todas as instituições ficar saindo a fumacinha da cuca. Entenderam? Por exemplo, vou falar alguns detalhes para vocês. Não foi só esse caso que aconteceu com o Juscelino, não foi só com ele, mas isso já vinha sendo preparado com a mãe dele. A mãe dele, quando tinha 9 anos de idade, ela foi abduzida. Eu trago essas novas informações no livro. E quando está sendo perguntado para ela o que eles comiam, ela foi levada lá no outro planeta, porque ela estava sendo preparada para gerar. E o Juscelino é o 6º ou 7º filho dela.
Então tem toda uma história para chegar no Juscelino. E quem fez o parto do Juscelino também foi esses extraterrestres. E eles, inclusive, eles ficam, como se diz, eles se sentem desrespeitados quando falam que eles são espíritos, tem a ver com espírito, tem a ver com religião. Eles são extremamente, assim, racionais, e falam assim, não, nós somos seres humanos, não humanos, mas nós somos seres como vocês. E daí é perguntado assim para Dona Maria, que é a mãe do Juscelino, falar, Dona Maria, o que eles comiam lá naquele outro planeta? Vocês precisam ver também a descrição do outro planeta, que legal. E a Dona Maria, uma pessoa simples, sem estudo, ela fala assim, a comida deles é a mente. A maioria da comida não é comida sólida, com a mente você faz o seu próprio alimento. Então, assim, tem umas coisas assim que é muito, muito, muito além, que você vê as pessoas hoje fazendo aqueles cursos. Eu já fiz o curso que chama Maná. Maná é aquela comida, aquele pão que descia do céu. Quando o povo hebreu, se você buscar lá na Bíblia, o povo hebreu, quando saiu do Egito, eles foram sustentados no deserto por um maná que descia do céu, que era tipo um pão, e eles comiam isso. E isso não podia ser guardado, você só podia comer o que você aguentava. Você não podia guardar para o outro dia, porque se você guardasse, virava bicho. Então, o que ela fala tem tudo a ver com civilizações, não só a bíblica e hebraica, mas também a ayurvédica, o conhecimento dos fenícios, dos sumérios, das plaquetas sumérias, 25 mil plaquetas sumérias que foram encontradas lá no Oriente Médio, que tem todo o sistema solar, e tem também a história do dilúvio, tem a história que assim, mais ou menos parecida com a da Bíblia. Então, essa intervenção que aconteceu com a Dona Maria, com o Juscelino, ele vem acontecendo já há muito tempo, mas as pessoas não se permitem entrar em contato ou estudar sobre isso ou enxergar isso. Ô, Diego, eu me empolgo. Fica tranquilo, tá? Quando eu precisar interromper, eu vou interromper. A Dona Maná, Tá bom. ela descreveu, a Dona Maria, desculpa, a Dona Maria descreveu mais o planeta Tartum, além de como é a alimentação e algumas coisas a mais? Não. Isso, a Dona Maria escreveu não. Por hipnose, a gente conseguia conversar com ela. E, de alguma forma, a Dona Maria, pela sua simplicidade, pela sua pureza de mente, de caráter, ela conseguia quase como ser um telefone, uma ponte com o pessoal, que são os tarturianos. E lá o planeta é considerado Tartum. E isso pode ser uma base, algo perto, tipo lunar ou em Marte, ou isso pode ser outro planeta, porque quando é perguntado a velocidade com que eles viajavam, é tipo 1 milhão vezes a velocidade da luz. Então, quem estuda, quem sabe a respeito do buraco de minhoca, da física quântica, da dobra espacial, daí da lógica, tudo isso, é como se fosse a explicação simplista de tudo isso que os cientistas estão vendo na física quântica, na ciência moderna, é como se isso fosse muito simples e fosse coisa de criança. Então é muito interessante. O Guilherme tem uma pergunta aqui, ó. Tem relatos no livro sobre as capacidades extrasensoriais desses seres? Exatamente. E não só deles, mas nossa. Na Dona Maria, eles estavam testando, ver para ela ampliar a capacidade dela. Por exemplo, a capacidade de conversar ou de trocar imagem com outras pessoas, que é a telepatia. Agora, daí é perguntado para a Dona Maria assim, por que nós ainda não temos isso e por que não?
porque a gente tem que ter uma pureza de caráter, uma pureza de mente. Obrigado pela Rose, minha prima lá do Paranaguá, que está assistindo aí também. Ó. Muito obrigado, Guilherme. É uma honra ter vocês aí. Então, e daí diz assim que nós não estamos preparados, porque você imagine você numa festa, ou a gente num grupo de pessoas, e se tudo você puder ler o pensamento de todas as pessoas, e todas as pessoas lerem o seu pensamento. Quem está preparado? Nem eu, porque se você achar bonita uma pessoa, se você achar feia uma pessoa, você já vai... Prima, um abração, obrigado por estar acompanhando. Então, essa pureza, a Dona Maria, vocês acreditem ou não, 60 anos atrás, ou 70, 80 anos atrás, que é mais ou menos o que aconteceu com a prima, com a Dona Maria, ela já tinha essa pureza. Por isso que ela foi escolhida para ser a mãe do Juscelino. Juscelino, na verdade, é filho já dela com o marido, mas que eles vinham acompanhando já, faziam exames todos, e o Juscelino foi testado do 0 aos 7 anos. Eles vinham quase todo dia, tudo isso está no livro. Mas voltando, então essa pureza, para despertar esses estados psíquicos nossos, a gente teria que parar de julgar, porque o julgamento não é só você achar feio alguma coisa, quente, frio, mal ou bom. Só de você achar que uma pessoa é melhor do que a outra, você está achando que uma pessoa é melhor. Automaticamente, as outras vão se sentir desqualificadas, porque você só achou aquela pessoa bonita. Então, está entendendo como o julgamento... O julgamento, essa dualidade de a gente achar que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim, que é mal, é bem, que é bonito, que é feio, que é gordo, é magro, tudo isso colocaria a gente como quase que nu diante das outras pessoas. E as outras pessoas ficariam nu também, porque como elas se sentiriam a respeito do julgamento? Entendeu? Então... eles respondem, eles falam, vocês não estão preparados, vocês são como crianças ainda. Como que vocês vão acessar habilidades? Por isso que a gente entende que na Terra, que no planeta, tem as pessoas que ascensionam. Por exemplo, você pega Jesus, olha a pureza que ele era. Quando Jesus veio, ele não procurou os judeus, os doutores da lei, ele não procurou quem era santo, quem se dizia certo. Ele procurou as prostitutas, os ladrões, os que aceitavam. Então, por exemplo, o apóstolo Filipe, ele batizou o eunuco. Quem das nossas religiões hoje, independente, batizaria o eunuco? Fala, não, você resolveu tirar um membro seu, então você não vai ser, você não serve para ser religioso e não serve para fazer parte ou não merece ser batizado. Então, eu estou fazendo umas pontes com o que já existe. Por exemplo, a Bíblia traz pessoas iluminadas. Eu conheço outras religiões, mas eu estou falando da Bíblia porque a Bíblia ela é mais aceita e mais contida no nosso meio e na nossa sociedade. Mas isso tudo está permeado em todas as outras religiões. Então, os caras ascensionados, eles conseguem baixar esse grau de julgamento e, com certeza, eles poderiam já utilizar a telepatia, a telecinésia, a fazer a leitura de passado, de futuro, mas isso vem proibido. Sempre foi colocado na nossa cabeça que isso não existe, que isso não pode. Daí você fala assim, não pode? Como que aquelas pedras lá, quem já viu do Egito, lá de 200 toneladas, nem hoje não existe máquina que levantaria.
Agora, com telecinésia, tranquilamente aquilo seria levantado, seria movimentado. Porque mesmo nos templos de Roma lá, eles construíram lá o Coliseu e construíram outras coisas lá, mas embaixo daquilo tem como se fosse um espaço-porto. É um lugar plano que dá para serviço do espaço, de todo lugar, e eles construíram assim, porque eles não conseguiram mexer na estrutura que está embaixo. E nessa estrutura lá, ela já é contada nas tabuletas sumérias de Enki e Enlil, que são dois enviados do planeta X, não sei se já ouviram falar do planeta X, mas que vai casando com o conhecimento e a simplicidade que a Dona Maria traz para nós e fala que isso é totalmente realidade. Como que uma mulher simples teria acesso a isso? Então, isso aqui é respondendo à pergunta do Guilherme de outras habilidades. Com certeza nós temos e elas estão bloqueadas. O Guilherme e o Diego, que está fazendo live comigo, têm o conhecimento do Theta Healing. E vocês sabem que o nosso DNA não é só 2 fitas, são 12 fitas. E até hoje só está sendo usado 2. Então, de alguma forma, alguém bloqueou. Ou foi outros seres, ou foi a divindade, ou foi Deus, mas nós temos essa capacidade. E outra coisa, voltando na Bíblia, onde que está isso na Bíblia? Em João. João foi o apóstolo mais amoroso. João ele fala assim, falando ao relato de Jesus, que Jesus fala assim, eis que faço essas maravilhas, mas virão homens ou seres humanos que farão muito mais. Então, realmente, pelo conhecimento do Theta Healing, que o Guilherme e o Diego são instrutores. Eu também já fiz esse curso. Por esse conhecimento, a gente já sabe que tem outras capacidades embutidas, onde a Vaiana, que é quem recebeu esses conhecimentos, ela conseguiu curas e mudanças na vida dela que são quase que milagrosas. Então, milagre, para nós, milagre é coisa que a gente não consegue explicar, mas enquanto a gente não consegue explicar, é um milagre. Mas tem muitas outras capacidades, muitas outras, como se diz assim, habilidades que estão na nossa mente, que estão no nosso corpo e que a gente não acessou ainda. Mas que quando a gente começa, por exemplo, começa a estudar um caso desse e ler um livro como esse, nossa mente vai abrindo e vai começar a acreditar, olha, tem alguma coisa que a gente não está sabendo. E esse livro traz isso. Mas agora, voltando um pouco disso, eu lembrei. Quando eu encontrei o livro pela internet, foi num sebo lá de Minas Gerais. E daí eu paguei um boleto, sabe quanto eu paguei nesse livro usado aqui, ó? 200 reais. Eu achei que tinha pago caro, porque levou um mês para chegar para mim e que o cara tinha me enganado. Mas quando chegou, eu cheguei a arrepiar, gente. Porque daí no mesmo dia eu entrei na internet e quando esse livro chegou para mim faz um ano, eu olhei na internet, estava R$ 727, porque ele é vendido em dólares pela Amazon. E ele é vendido no Japão, na Europa. Agora eu pergunto para vocês, uma história dessa, que aconteceu em Maringá há 40 anos, pode dar origem a um livro que até hoje... Se você entrar na internet e na Amazon, você vai ver. Até hoje está sendo vendido por R$ 919. Então, gente, tem coisa aí para ser descoberta ainda. Então, eu falo um negócio para vocês. Esse livro que eu terminei agora, eu cheguei a arrepiar. Porque quando eu leio ele, eu saio da casinha. Eu espero que ele chegue para muita gente. Porque na hora que você lê esse livro, você vai entrar em conhecimento que vai abalar seus conhecimentos, sua sabedoria.
Vai lá, Diego, estou Tem, me empolgando de novo. tem mais algum relato do Juscelino, de como, o que tinha na nave, alguma coisa assim que ainda nós não temos na nossa atualidade, assim? Vou colocar o fone de ouvido. Tá. A Yane achou para mim. E agora, como ficou? Agora ficou melhor. Tem Ficou algum melhor? relato do Juscelino? Ficou melhor. Ficou mais bonito. Que legal. Tem algum relato do Juscelino, assim, de coisas na nave, que ele descreveu que ainda nós não temos na nossa atualidade ainda? Alguma descrição, alguma coisa? Tem, Que é um sim, item? gente do céu, vocês nem imaginam. Tem que os motores trabalham com a gravidade e a antigravidade. Os motores são quatro cones. Deixa eu pegar aqui, porque eu pedi para o meu sobrinho fazer os desenhos conforme os relatos para mostrar para vocês. Yane, tem aquela pasta minha amarela que está os documentos dos livros. Acho que está dentro da caminhoneta. Pega lá para mim, fazendo favor. Vou mostrar os desenhos para vocês. Então, são 4 turbinas e, gente, pasmem. Na internet, tem um cara que saiu se aposentou, que ele trabalhava na área 51, e ele fez uns desenhos e é parecidíssimo. Então, são 4... Tipo, parece uma xícara, um sino virado para baixo, e aquilo lá neutraliza, ele cria um campo de força em volta da nave e neutraliza a gravidade. É como se ela flutuasse e ela consegue inverter a gravidade. Então, você pode pegar velocidade da luz em, tipo, menos de segundos. Não tem nem como a gente conceber isso. Então, a Yane foi ver se acha a pasta com os desenhos. Daí eu vou mostrar para vocês. Mas no relato ele vai descrevendo. Ele descreve também a sala de comando, os caras tudo vestido igual, parecido com aquelas... Aqui, a Yane chegou com a pasta. Então, a pasta dos desenhos. Ó, esse daqui é mais ou menos como que são os motores no centro do centro da nave. Esse daqui é um desenho da nave-mãe em forma de estrela, que a Dona Maria, que é a mãe do Juscelino, relata que eles vieram numa pequena nave, pegaram ela e levaram para a nave-mãe. Então, ela relata que é uma nave muito grande, tipo assim, que tem 20 quilômetros de comprimento, é como se fosse uma cidade inteira. Mas, retornando agora para o Juscelino, eles vêm e ficam ao lado dele, sem tocar ele, e eles sobem flutuando para a nave, que é o mesmo relato da Dona Maria, que é a mãe do Juscelino. Então, o Juscelino relata que eles vão indo, e quando chega, a porta abre, como se fosse estrela, abre um círculo, assim, e eles entram dentro da nave, flutuando. Então, gente, eu estou empolgado aqui, porque eu amo esse assunto, e eu nem sei como que eu consegui chegar a tanta informação. Deixa eu respirar um pouco. Aí você pergunta de novo, Diego. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Quando a abdução acontece igual aconteceu com o Juscelino, ele fica quanto tempo lá e quanto tempo é aqui no nosso plano, nossa dimensão? Por exemplo, ele é abduzido, quanto tempo que ele some aqui e quanto tempo ele fica lá? Tem essa descrição? Então, tem sim. No caso do Juscelino, foi mais ou menos 11h30 da noite, quando ele estava voltando. Eles foram sugestionados a virar o caminho e ir para um lugar meio que estava terra arada e tinha uma árvore lá. E daí eles foram abduzidos lá 11h30 da noite e ele foi devolvido 2h30 da manhã ou 3h30 da manhã. Então, mais ou menos um período de 2 a 3 horas terrestres que ele ficou
desaparecido. Ele estava com o irmão dele ficou desmaiado, ficou em estado de hibernação do lado. E daí ele foi levado para a nave, e pelos relatos dele, dá mais ou menos umas 5 horas que ele ficou lá para ser examinado, porque daí colheram o sêmen dele, fizeram exame de sangue, de cabeça, colocaram aparelho, e ele vai relatando tudo isso, e tudo isso está em forma de diálogo no livro, porque é o hipnotizador perguntando e ele respondendo sobre o estado de hipnose. E daí até que aparece a mulher lá, que daí eles copulam sem se tocar muito, e daí essa mulher fala, um ser nascerá. Então, a fala é muito diferenciada, assim, é como se fosse uma fala de alguém de fora mesmo. Então, é bem legal. Mas é mais ou menos assim, então foi 5 horas ele ficou no processo de exame, tudo, e que eles trabalharam com ele, e ele foi devolvido. E no nosso horário terrestre deu mais ou menos 2 horas, 3 horas, alguma coisa assim. Ah, tá. E da Dona Maria? Da Dona Maria é assim. Hã? Como? Isso ocorreu há quanto tempo, essa copulação? Foi assim, tipo uns 5, 10 minutos. E faz quantos anos? Isso faz 40 anos. Ok. Tá, e falando um pouco mais do tempo, eu lembrei agora, a Dona Maria, quando ela tinha 9 anos, ela pediram para ela sair, e tipo assim, era o horário de madrugada. Ela foi levada e passou tipo vários dias lá no planeta Tartum, e nesse momento, nesse tempo que ela estava lá, tipo assim, tipo uns 2 dias, 3 dias, alguma coisa assim. Então ela teve em contato lá. Lá eles tinham uma rainha do lugar, como se alguém mandasse. As pessoas se vestiam tudo igual. E quando ela tinha 9 anos, ela casou lá no planeta. E não era quando eles falaram que ia trazê-la de volta para a Terra, ela não poderia casar. Mas aconteceu uma série de eventos na infância dela que fez com que ela casasse para sair de casa. Então, por exemplo, o pai dela era domador de cavalo e tinha um outro peão que estava para domar um cavalo. E ela falou, quando ela tinha 11 anos de idade, ela falou assim, não é bom ele montar porque ele vai cair, vai quebrar o pescoço. E o pai dela deu um tapa na cara dela e mandou ela ficar quieta. O cara foi, montou, caiu, quebrou o pescoço. Daí ela levou mais uma surra ainda. E tipo assim, ela falava o que ia acontecer, ela falava um monte de coisa, ela ficou com muitas habilidades. Só que ela era batida e era surrada, como se isso fosse uma maldição. Até que com 13 anos de idade, ela casou com um cara de 28 anos de idade, nesse tempo atrás. E isso faz mais ou menos uns 50, 60 anos atrás. Tudo isso que eu estou falando para você está no livro. Mas eu estou dando aqui pistas para ver, porque no livro eu trago toda a infância da Dona Maria, como foi, e tudo o que aconteceu, porque foi resgatado tudo através da hipnose. Então, tem cada coisa ali, por exemplo, o pai dela foi atropelado, caiu de cima do caminhão, o caminhão passou por cima e quebrou as costelas dele, que é o avô do Jocelino, né? Por parte materna. Daí esses seres vieram e consertaram ele totalmente. Tipo, refizeram ele. E ele sobreviveu. E o que aconteceu? Como ela casou, esses seres que tinham vindo e buscado ela e levado ela, que foi no dia do aniversário dela, e ela tinha uma doença incurável, ela ia morrer, ela estava de cama, ela foi curada. Então, gente, tem um monte de coisa que acontece com a Dona Maria, que era mãe de Jocelino, há 60, 70 anos atrás. Eles que meio que ficaram, tipo, magoados, chateados, eu não sei se seria bem isso a palavra. Eles pararam de conversar e de falar com ela, mas eles acompanhavam ela muito tempo, o tempo todo, a partir do momento que ela casou. Eles só foram aparecer de novo
no nascimento do Juscelino. Então, o Juscelino é o 6º filho, e daí no livro também a gente vai, em forma de diálogo, vai relatando, desde o primeiro filho, nasceu o segundo, e a parteira que fez, no hospital que fez, daí até que nasceu o Juscelino. Quando nasceu o Juscelino, eles vieram e fizeram o parto, e parece que eram 2 meninos, eram 2 pessoas, e um foi levado e um foi deixado. E esse que foi deixado é o Juscelino. E daí, quando eles fizeram todos os exames do 0 até os 7 anos, eles faziam muitos exames no Juscelino, colocavam um aparelho e tudo, e nesse momento ele apagava. E daí ela levava ele para o médico, e para justificar isso, eles davam remédio para verme para eles, porque ninguém sabia explicar. Mas a Dona Maria sabia, só que ela não podia justificar para as outras pessoas. Então ela levava no médico e tem relatos aí que os tartorianos, eles falavam assim que não tem problema, que o remédio não ia afetar ele. Então, assim, tem tanta informação no livro, que eu acabo entrando e falando para vocês, porque eu estou empolgado, porque é a primeira vez que eu estou falando sobre ele. Então, você me direciona aí, se vocês tiverem mais perguntas, pode fazer. Quando vai ser lançado o livro? A Rosa do Mar aqui está perguntando quando vai ser o lançamento do livro. Legal, o lançamento do livro vai ser mais ou menos daqui 2 meses, alguma coisa assim. Ele está sendo feito a correção ortográfica. E um jornalista que estava fazendo para mim, ele pirou o cabeção e devolveu, disse que não ia conseguir. 2 pessoas que eu já passei, eles leram e falaram, não, isso não é para mim. E abriram mão. Então as pessoas estão entrando em contato com o livro, estão meio que pirando o cabeção, estão devolvendo. Agora, essa semana eu conversei com a Solange, que é uma amiga minha, ela é professora de português, ela disse que faz a correção para mim em 10 dias. Eu fazendo a correção, eu já vou entrar em contato com a gráfica, lembrando que o Juscelino está comigo o tempo todo, ele é o meu parceiro, eu estou fazendo toda a leitura, a visão psicológica da coisa, transformando em texto, mas ele sempre está comigo e está dando esse apoio. Inclusive, eu pedi para, como foi liberado muita coisa para vir para ele, em primeira mão, vou mostrar para vocês aqui. Eu consegui até uma escrita, não sei se dá para ver, é uma escrita assim bem diferente, que não tem nada a ver com o que a gente conhece, nem um idioma. E que está vindo na cabeça dele, são informações. Porque eles passaram eles praticamente... Eles encheram o Juscelino de informação. Agora, quer ver mais um negócio que eu vou mostrar para vocês? Estou abrindo aqui, ó. É a revista Tradição de Maringá. É uma revista cara, ela custa R$15. É de dezembro do ano passado. E eles colocaram 6 páginas a respeito do Juscelino. Ó. Esse aqui é o Juscelino. Ó. Abdução dos irmãos Matos. Vocês acham que eles iam... Esse é o Juscelino, para vocês conhecerem. E aqui, ó, eu vou tentar... Olha quem era a Dona Maria. A Dona Maria é uma pessoa muito simples. Oxente. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Aparece ela aqui na casinha de madeira, uma pessoa bem simples. Essa é a Dona Maria, a mãe do Juscelino. E... Gente, esse é o processo de produção. Esse daqui é o Paulinho, que conseguiu muitas das gravações, que antes da polícia, a Polícia Nacional Aérea vinha confiscar tudo que existia a respeito. E o Paulinho havia feito umas cópias e passou para nós, onde nós tiramos muitas informações. Está nessa revista aqui de renome. Luiz, ó, o cara me ligando. Tem uma pergunta da Ellen. Eu não sabia que eu estava na live e estava me ligando.
Tem uma pergunta da Ellen. Deixa eu O virar a Juscelino página continua aqui para sendo... vocês verem. Ó. O Juscelino, hoje, ele se dedica, ele faz experimentos com ouro monatônico. Eu aprendi a fazer ouro monatônico, que é ouro monatônico, são minerais que são tirados da água do mar ou do sal, que tem todos os elementos da natureza. É como se fosse uma comida celestial. E ele faz essas experiências e vem tudo isso na cabeça dele. O Juscelino é um cara que não tem formação nenhuma, não tem estudo, ele sabe só ler e escrever, mas ele faz quadros de elétricos para via par de grandes instalações, tudo. A cabeça dele funciona perfeitamente com essas coisas sem estudo. E aqui outro Ele cara que continua sendo aparece nessa abduzido? revista... Hã? Ele continua sendo Fala, Diego. abduzidos hoje em dia? Como? Tem uma pergunta da Ellen. O Juscelino continua sendo abduzido hoje em dia? Eu acho que o microfone está com mau contato aqui. Fala de novo, Diego. Tem uma pergunta da Ellen. O Juscelino continua sendo abduzido hoje em dia? Não, ele parou, mas eles deixaram a mensagem que não estava terminado, que ainda a missão tinha mais coisas para ser concluída. Mas a outra coisa que eu quero mostrar para vocês, na revista aqui, ó, um dos maiores ufólogos do mundo, o Gevaerd, ele está junto com os caras do History, do H2, quem conhece a internet sabe que esses canais são extremamente respeitados, eram os deuses astronautas, então eles têm uns programas assim, muito cheios de informações fantásticas que deixam o cientista com a cabeça em pé, com o cabelo em pé. Quanto tempo já deu? Falta 8 minutos para acabar. 8 minutos? Ah, beleza. Se quiserem fazer mais perguntas agora, ou tiver alguma dúvida, aí vocês... Os filhos de Juscelino também têm contato ou parou no Juscelino? Como? Os contatos com os extraterrestres. Teve a Maria, a mãe, teve o Juscelino, filho. Os filhos de Juscelino também têm contato ou parou no Juscelino os contatos? Não, parou com o Juscelino. E esses dias eles fizeram um círculo e ele conseguiu entrar em contato com a filha. O filho híbrido, o Guilherme está perguntando, o filho híbrido, na abdução, já é falado que a intenção é gerar um ser híbrido que consiga conviver, tanto aqui no planeta Terra, como lá no planeta Tartum. Então, como se fosse um aprimoramento do DNA, para nascer um ser mais forte, entendeu? Entendi. Quem são os personagens do seu livro? Tem a Maria, tem o Juscelino. Os personagens do livro, na verdade, eu entrando em contato com a história, eu fazendo o processo de hipnose, fazendo hipnose com o Juscelino, e eu resgatando as informações com a Dona Maria. Então, os principais... Assim, é o Juscelino, a Dona Maria, e daí os tarturianos, aí tem os coadjuvantes, né? Mas seria o principal, o Juscelino e a Dona Maria. E eu relatando isso em terceira pessoa. Quem é Jonas na história? Oi, Anne, parou? Alfredo, quem é Jonas na história? Oi, agora estou escutando. Como? Jonas. Ah, Jonas é um outro cara que foi abduzido, mas é de uma outra cidade, que é um caso parecido com o do Juscelino, que está
que daí ele também, numa reunião de hipnose, foi tirado informações dele, então são mais casos. Mas é assim, um relato bem pequeno. Vai ter um ainda que eu vou colocar por último, que é do Natanael Couto da Luz. O Natanael é um pastor hoje, e quando há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás, ele tinha um problema de dente, ele estava assistindo e ele sentiu os caras mexendo tudo e trocar o dente e fazer um trabalho no dente dele. Então tem vários casos que são parecidos assim. É como se os caras tivessem invisíveis e conseguisse fazer muitas coisas. Resolver colar um osso, trocar um dente, obturar um dente, e daí as pessoas meio que misturam isso com a religião. Mas é alguma coisa que a gente não consegue explicar ainda, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, eu estou no apartamento que eu fiz, e aqui, ó, se vocês verem, tem uma mata ali, ó. E sempre vem as pessoas vêm orar ali, ó, e lá, naquele lugar lá, o chão acende, fica acesa. Já tem centenas de pessoas que vieram aqui e que oraram ali, mas nas igrejas eles falam assim, que é oração no monte. E as pessoas perguntam, o que você fala sobre isso? Eu falo, pode ser algum tipo de luz ou energia que a gente ainda não entende ou não aprendeu. Porque nós temos também uma tendência de transformar tudo em divino, aquilo que a gente não consegue explicar. Então, o Jonas, ele é um caso que vem complementar com isso que eu estou falando. Então, quando a gente abre a nossa mente e começa a expandir, a gente começa a ver que os relatos que estão na Bíblia, que estão por aí, não só são casos isolados, mas são casos possíveis de estarem acontecendo e que há muitas outras possibilidades na nossa vida e nosso mundo que a gente, às vezes, está com o olho fechado para isso, e que a gente precisa abrir a nossa mente. E como que a gente faz para abrir a mente? Por exemplo, essas pessoas que estão vendo a live não acreditam nisso, como que elas começam a acreditar, a ver, a sentir as coisas que não estão no seu cotidiano? Como é possível fazer isso, Alfredo? Isso é muito simples. É só aguçar a curiosidade e começar a cutucar, a ver e pensar qual a lógica disso, por que isso está escrito, por que isso está aparecendo. Quando eu começo a colocar os porquês, que é como a criança, veja que uma criança, quando ela está entrando no mundo, ela fala, por que isso? O que é isso? Então, eu começo a me questionar. E aguço, dou vazão à minha curiosidade e começo a estudar tudo que aparece, livro, pessoas, e vai conversando, e assim a gente vai ampliando a nossa mente. Obrigado por estar assistindo. A Yasmin, que está assistindo aí, que é minha filha, é um caso. A primeira vez que eu percebi que a Yasmin expandiu muito a mente, foi eu paguei para ela fazer a tradução e a transcrição para mim para as dimensões do universo, do Nassim Haramein. Quando ela fez essa tradução para mim, foram 45 vídeos. Se vocês procurarem na internet, vai ter aí as dimensões do universo. Cara, você não tem como você assistir aquele documentário e não ampliar a sua mente. Porque daí ele vai fazer o Nassim Haramein, que é um físico dos Estados Unidos, que no começo foi banido, depois foi aceito, porque as ideias dele não batiam com a teoria aceita. Ele traz informações assim, faz conexão com Bíblia, pirâmides, ciência, física e física quântica, e as conexões que ele fazem tanto sentido que você começa a enxergar outras coisas. E é assim, para a gente entender alguma coisa, a gente precisa ver o que tem dentro. Sempre quando eu vou fazer meus cursos, eu levo uma caixinha azul. Eu falo assim, vocês sabem o que tem dentro dessa caixinha? Ninguém sabe.
Eu falei, pode imaginar um monte de coisa, mas quando eu tiro, a maioria das pessoas nunca viu. É uma caixinha chinesa que tem bolinhas de porcelana com sinos dentro, e você mexe as bolas, que são totalmente fechadas, e começa a sair uma música de dentro, que são as sinetas que tem dentro da bola. Mas antes de entrar em contato com esse objeto, se a pessoa visse, ela não saberia o que é. Vai acabar em 9 segundos. Agradece ao pessoal e a gente continua uma próxima Pessoal, vez. obrigado por estar nessa live. Se inscreva.